Sejam muito bem-vindos ao 36 Cartas. Esse canal aqui a gente fala sobre baralho Lenormand de uma maneira objetiva, sem muito misticismo. E você está aqui no segundo vídeo de uma série de 4 vídeos explicando cada uma das cartas do baralho Lenormand, o significado de cada uma das cartas do tarô cigano. Bom, no último vídeo nós falamos das primeiras 9 cartas, agora vamos falar das próximas 9 cartas aqui do baralho Lenormand. Vamos lá então. Carta número 10. Carta número 10 é a carta da foice. A carta da foice, ela fala sobre corte, né? É uma foice. Ela corta algo, ela interrompe algo, ela... Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma leitura, querendo saber sobre sua amizade, e aparecer a carta da foice, ela está cortando algo naquela amizade. Então presta muita atenção no contexto que você vai estar fazendo a leitura. A carta da foice, ela também tem um outro significado, além do corte. Né? Ela fala também sobre colheita. Você precisa cortar para colher. Né? Por isso que ela traz aqui sempre algum... É muito comum as representações da carta da foice nos baralhos trazerem trigo junto, que é justamente essa ideia de colheita, certo? Muita gente associa essa carta a uma ideia negativa. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que ela é uma carta muito mais neutra do que negativa, mas isso é uma posição minha. Eu acho que ela, às vezes é importante a gente cortar, inclusive, coisas negativas da nossa vida. Então ela fala sobre isso, ela fala sobre o final de um ciclo, ela fala sobre algo que está sendo cortado, algo que está sendo retirado, e ela pode estar falando sobre colheita também. Né? Apesar da gente ter uma carta muito importante sobre colheita e abundância, que são a carta das carpas, que a gente vai falar sobre elas mais tarde. Mas a carta da foice, ela traz também essa ideia pra gente. Então ela corta, né? Corta algo. Carta número 11. Carta número 11, o chicote, o açoite. Né? Essa é uma carta que, essa sim, tem uma conotação extremamente negativa. Tá? Ela fala sobre brigas. Ela fala sobre briga, ela fala sobre atrito. Ela é uma arma. Né? O chicote é uma arma. É um açoite. Né? A gente está falando de atrito sério, de briga, de confusão. Então, dependendo do contexto que você está fazendo na leitura, pode trazer um sinal de alerta se ela aparecer. Carta número 12. A carta número 12 é mais uma daquelas que tem significados diferentes em escolas diferentes. Se você está fazendo a leitura num baralho europeu ou num baralho brasileiro. Em algumas culturas, ela fala dos pássaros. Né? Na verdade, os dois significados são muito parecidos, com pequenas diferenças. É a carta dos pássaros. Né? Os pássaros, o que eles fazem? Os pássaros cantam, os pássaros fazem barulho. Então a gente está falando de algo falado, algo verbalizado. Dependendo do contexto, pode ser fofoca, dependendo do contexto, pode ser. Mas a carta também ela fala de... Ela é dupla, tá vendo? Ela fala de dois. Ela fala de dois. Então, se a gente tiver em alguns contextos, ela pode também estar falando de duplicidade. Mas principalmente de algo falado, algo verbalizado. Se a gente estiver falando... Por exemplo, se ela vier associada a uma carta que sugere mensagem, como por exemplo, o cavaleiro, ou... Existe uma carta que é a carta, né? Que ela fala de uma mensagem escrita. A gente pode estar falando de uma mensagem falada. Né? Depende do contexto que você está vendo e depende também muito da sua intuição. Mas pense sempre que os pássaros voam, eles são muito livres também e eles verbalizam muito, eles fazem muito barulho. Então essa carta traz todas essas ideias. Né? A ideia de que eles são livres, soltos, eles voam, eles falam, eles verbalizam, eles são alegres e coloridos. Mas a gente também pode ter a carta das corujas. As corujas são muito semelhantes, com a diferença de que é uma carta meio noturna. Né? Então ela traz uma ideia um pouco mais introspectiva,
algo mais noturno, algo mais místico, em cima da mesma ideia que nós já falamos dos pássaros. As corujas também voam, elas também estão em par na carta, né? Elas também fazem barulho, elas também cantam até, mas é uma coisa mais noturna, é uma coisa mais introspectiva. Eu tenho o hábito, muita gente vai me julgar por isso, mas eu tenho o hábito de deixar as duas no baralho. Eu não retiro uma para jogar. E aí o baralho tem a opção de me dizer se é uma coisa mais positiva ou mais negativa, dependendo se ele me mostra os pássaros ou se ele me mostra as corujas. Eu gosto de jogar dessa forma e já tive leituras bastante assertivas dessa forma. Carta número 13, a carta da criança. A carta da criança. A criança, o que a criança nos traz, né? A criança pula, a criança brinca, a criança canta, a criança se diverte, né? A criança traz pureza. A criança é bastante positiva, é uma carta bastante positiva, mas eu entendo que ela tem uma dualidade, porque essa carta também fala de imaturidade, né? A criança é imatura. A criança, ela sempre precisa de cuidados, ela precisa de um adulto por perto, né? Mas, num sentido geral, a criança brinca, a criança pula, a criança é alegre, a criança dança, a criança canta, né? Então, a gente está falando de uma carta bastante positiva aqui, mas com uma virgulinha de imaturidade nela. Carta número 14, a carta da raposa. A raposa é um animal muito bonito, né? A raposa é um animal geralmente muito bonito, mas a raposa ela tem um sinal um tanto quanto negativo nas leituras de baralho Lenormand. A raposa ela é sagaz, a raposa é esperta, a raposa é malandra. A raposa ela rouba comida, né? A raposa recentemente que a humanidade começou a domesticar a raposa, mas no geral a raposa tende a ser vista como uma praga, né? A raposa ela invade a plantação, ela invade a sua criação de galinhas, né? Ela tem uma conotação um tanto quanto negativa, né? A raposa é malandra, certo? Então quando a raposa aparece na nossa jogada, na nossa tiragem, a gente precisa ficar esperto, porque existem. A gente pode estar falando aí de alguém mal intencionado, talvez, alguém espertinho, vamos assim dizer, né? O termo espertinho, eu acho que ele descreve bem a raposa. Carta número 15. A carta número 15 é a carta do urso. A carta do urso. O urso, ele, dentre os animais que aparecem aqui no baralho Lenormand, ele está no topo da cadeia alimentar, né? O urso é um animal grande, forte, não tem animal mais forte do que ele no baralho, tá? O urso, ele pode talvez trazer uma coisa meio maternal, talvez, né? A mãe urso, o abraço do urso, né? O urso ele aponta para figuras de autoridade. Ele aponta para figuras de autoridade sempre. Ele, dependendo do contexto que você estiver falando, então, por exemplo, se a gente estiver falando aí de um contexto profissional, pode ser que a gente esteja falando do chefe, né? Se a gente estiver falando de um contexto familiar, pode ser que a gente esteja falando da matriarca ou do patriarca, certo? O urso é uma figura de autoridade. O urso é uma figura de respeito, certo? O urso está no topo da cadeia alimentar. Carta 16. A carta das estrelas. A carta das estrelas. As estrelas, elas abrilhantam, né? Quando a gente quer chamar atenção para alguma coisa que a gente está escrevendo, por exemplo, pode ser que a gente faça uma estrelinha do lado, né? A carta das estrelas, ela abrilhanta. As estrelas também eram utilizadas pelos navegadores para se guiar, né? Então, os antigos navegadores, eles tinham nas estrelas o seu mapa, certo? Então a estrela também é algo que dá direção, é algo que nos guia, certo? É algo
é um mapa, vamos assim dizer, né? Então, ela pode ser algo que nos guia, como ela pode ser algo que abrilhanta a questão que a gente está tentando analisar na leitura do baralho. Ela também traz alguma coisa de místico, tá? Ela traz alguma coisa de místico, algo de oculto também. As cegonhas. A cegonha, ela traz algo novo, né? Não necessariamente, ao contrário do que muita gente pensa, não necessariamente a gente está falando de gravidez, tá? Pode, em alguns cenários, pode falar de gravidez, mas não obrigatoriamente. Mas a cegonha, assim como no desenho animado ela traz a criança, né? A cegonha traz algo novo. Ela traz novidade e ela também tem aquela questão da dualidade da carta dos pássaros, né? São as cegonhas. Ela pode também estar significando aí o número 2, dependendo do contexto que você está lendo. Tá? Mas a cegonha, ela bota os ovos, ela choca os ovos, né? Ela traz o bebê, né? No desenho animado costuma ter essa alegoria, né? Então a cegonha ela traz algo novo para nós, algo novo para a questão que está sendo analisada. E para a gente terminar esse vídeo, eu tenho o cachorro, a carta do cachorro. O que o cachorro é? O cachorro é fiel, o cachorro é leal, o cachorro é amigo, o cachorro é parceiro. É uma carta extremamente positiva essa. Tá? Então, já aconteceu comigo de alguém me perguntar se eu achava que o marido estava traindo alguma coisa. O cachorro ele fala de fidelidade, o cachorro fala de lealdade, o cachorro fala de amizade. Né? Então, sempre que o cachorro aparece, é uma coisa que geralmente nos traz tranquilidade acerca da questão que está sendo analisada. Certo? Bom, essas foram as 9 cartas desse vídeo. A gente vai continuar no próximo vídeo com as próximas 9 cartas, até a gente terminar o baralho. Espero que tenha feito sentido, espero que tenham gostado da explicação. É lógico que cada carta tem muito mais significado do que eu trouxe aqui, mas isso foi só para a gente ter uma noção inicial do significado de cada uma delas, para poder começarmos a fazer nossas leituras. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de tocar o sininho para não perder os próximos vídeos. E muito obrigado por estar aqui. Acesse o link da nossa descrição, lá você vai encontrar baralhos bacanas aí que eu achei na internet para vocês, vai encontrar livros sobre Lenormand e Tarot Cigano, vai encontrar algumas coisas interessantes e acaba ajudando o canal também. Então muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.